falar para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com o presidente da Central Única das Favelas daqui de Guarulhos, a CUFA Guarulhos, o Márcio Roberto de Oliveira, conhecido como Tita. Márcio, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade de estar nessa casa, né, a Casa do Povo, Casa de Lei, de falar um pouquinho do trabalho da CUFA, né, das ações e projetos que estamos realizando aqui na nossa cidade e também no mundo afora. Pode chamar de Tita, né? Pode chamar de Tita. Tita, a CUFA é uma organização social que já existe no Brasil há bastante tempo, acho que são 25 anos, né? E ganhou bastante repercussão agora também no período da pandemia, teve muito destaque nesse trabalho que foi realizado no período da pandemia. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da origem. Como é que surgiu a CUFA no país? Quais são os focos principais da organização? Então, a CUFA, ela no ano 2000, Celso Ataíde, empresário oriundo do hip hop, né? Empresário de bandas do rap, grupos, né, de rap, né, como Racionais MCs, e sonhava em fazer uma revolução social através do rap, através do hip hop. E num determinado momento ele entendeu que o discurso estava meio que vazio, então resolveu ele, MV Bill e a Nega Giza fundar a CUFA. Então ele fundou a CUFA no Rio de Janeiro. Hoje a CUFA está presente em 42 países, está nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e tem como bandeira principal o empreendedorismo social, ou seja, fomentar o negócio para esses territórios, vendo que na nossa visão a revolução social ela se dará por vias econômicas, visto que o mundo é capitalista, então, ou seja, as pessoas precisam melhorar economicamente para mudar a situação desse território, né? Vale dizer que para a gente, onde as pessoas vê carência, a gente vê potência. Então, desde então, a CUFA vem fomentando negócios no território, também projetos sociais como a Taça das Favelas, levando oportunidade, visibilidade para o território, para os jovens, ou seja, afastando das drogas, dando direção. Temos como nossa madrinha global a Beyoncé e seu marido Jay-Z, onde nós temos um escritório em Nova York, né, que fica a sede da CUFA Global. E em meados aí de 2019, 2020, com o problema, a crise sanitária que assolou todo mundo com o Covid-19, a CUFA tomou o protagonismo de entregar a cesta básica, visto que o território, como em tudo, ele é o maior afetado, né? Visto que a maioria das pessoas, em tempo de pandemia, executaram um serviço home office. A favela, na verdade, 70% dos trabalhos executados pela favela, eles são informais. Então, logo, o home office não existia para 70% da população desse território. Então, ou seja, mais grave do que o medo de enfrentar a doença, enfrentar o Covid, era passar fome, né? Porque eu acho que não existe nada pior do que passar fome. Então, o Celso reuniu o seu grupo, eu mesmo entro na CUFA a partir do momento que eu mando uma mensagem. Como é que foi? Foi nesse período de pandemia que começou a CUFA Guarulhos, o seu envolvimento? Isso, meu envolvimento se deu através da pandemia, que eu era a liderança que jogava a Taça das Favelas, e num determinado momento eu estava assistindo uma matéria na Globo News, e uma senhora preta de cabelo branco, ela falou da dificuldade que ela tinha para executar os procedimentos, protocolos de higiene, ou seja, como álcool em gel, sabonete, dito que muitas vezes nem água potável tem no território. Então eu vi aquela matéria, né? Me sensibilizei com a fala daquela senhora e peguei meu telefone e mandei despretensiosamente para o Celso. Falei, pô, Pretão, você é o cara que mais entende de favela, é um cara bem articulado, conhece muita gente, precisa fazer alguma coisa, porque vai morrer muita gente na favela com a crise.
sanitária. É fato que não foi isso que deu o boom, não é a questão, não foi através da minha mensagem de WhatsApp que deu um start no Celso Ataíde para ele fazer todo esse movimento. Fato que ele já devia estar desenhando com os seus pares esse movimento, e ele olhou e falou, pô, lá em Guarulhos eu tenho um cara que está querendo fazer alguma coisa, e me inseriu num grupo chamado CUFA contra o Vírus. Aí a gente participou dessa campanha CUFA contra o Vírus, então levamos cesta básica, botijão de gás, álcool em gel. Num determinado momento a gente criou a Mães da Favela, que foi um outro projeto muito premiado. Aliás, a CUFA foi a instituição com mais premiadas em tempo de pandemia, socialmente falando. Isso é fato que não nos deixa felizes. Antes que a favela pudesse estar executando home office, o seu João, a Dona Maria não precisasse entrar na fila da cesta básica, mas se fazia necessário essa atuação. Então criou o Mães da Favela, visto que as mães, elas são esteios da família, elas são alicerce, muitas delas são mães solos, ou porque é viúva, ou porque o marido está privado da liberdade por algum motivo, algum ato, e a gente começou a trabalhar com essas mulheres, né? Aí cada um, voltando na questão da Taça das Favelas, cada liderança dessa que tinha um time que jogava a Taça das Favelas em São Paulo virou um operador logístico. Cada sede de time dentro da favela virou um CD, um centro de distribuição, e automaticamente todas as arrecadações, todas as doações recebidas, elas chegavam de forma eficaz na ponta, porque dentro da favela esse operador logístico e o seu time, o seu grupo de pessoas que estavam atuando, eles sabiam quem precisava verdadeiramente naquele momento. Então ele fazia a distinção que o seu João naquele momento não estava precisando, mas a Dona Maria precisava. Então ele entregava a cesta básica para a Dona Maria e falava para o seu João que na próxima remessa, caso ela acontecesse, o seu João ia ser o beneficiado. Então, ou seja, era a certeza, a credibilidade que a CUFA passou para toda a sociedade, para todos os setores, porque a gente tivemos parcerias com o executivo, com o legislativo, com o terceiro setor, com o segundo setor, e a gente passava a credibilidade, a certeza de que aquele material, ele verdadeiramente chegava na ponta para quem precisava, né? Então, através de vídeos, através de fotos, através de matérias cobertas pela grande mídia, não como uma promoção política ou pessoal, mas uma forma de prestar conta para aquele que estava doando e fomentar outros que estavam em casa e queriam ajudar e não sabiam como nos procurar para fazer essa doação. Então, ou seja, foi um momento marcante, né, visto que quando o governo ele coloca por exemplo, se não chegou a acontecer, mas de lockdown ou qualquer coisa, o distanciamento social, a favela já é distante socialmente há muito tempo. Há muito tempo a favela ela é distante socialmente. Mas nesse período de pandemia, foi a favela que ajudou o país a passar com menos, como é que eu posso falar? Com menos ruído, com menos problemas, economicamente falando, porque quando o governo fala que é obrigatório permanecer os serviços essenciais, quem estava na ponta executando esses serviços sociais era a favela que estava no posto de gasolina, era a favela que estava atrás do balcão do mercadinho, era a favela que estava atrás do balcão da padaria, era a favela que estava com o motoboy fazendo a entrega delivery de fast food para a gente que estava executando um trabalho em home office. Então a favela que estava dentro do transporte público continuou com o transporte público lotado, metrô, ônibus que estavam lotados na pandemia, geralmente era a favela que estava lá. Então a favela ela tem a sua contribuição de anos na construção do país, então ela precisa ser olhada de uma forma diferente. E esse é um trabalho da CUFA, ou seja, é trazer essas discussões da favela, do território, não ficar o território, né, estigmatizado como desde 1900 como um território de violência, tragédia e
tudo que é ruim, né? Então a favela ela tem as suas contribuições, tem as suas mazelas, mas ela tem o seu propósito dentro da sociedade e ela faz com louvor. E além dessas necessidades imediatas que vocês detectaram ali, claro, de alimentação, de produto de higiene pessoal, vocês também viram que outras coisas faltavam nesse período da pandemia, como o acesso à internet, né? Que as próprias crianças que estavam fora das escolas, embora não houvesse o home office, mas as crianças estavam fora das escolas, elas precisavam também acessar a internet para ter o ensino remoto. Vocês também distribuíram chip, viabilizaram Wi-Fi. Como é que foi esse movimento? Sim, você vê que quando as crianças ficam possibilitadas de ir para a escola, ele vai pegar em duas vertentes. A vertente da alimentação, que ele deixa de fazer alimentação na escola e ele tem que fazer para dentro de casa. Para um pai de família que executa um trabalho profissional de forma informal, como é que é? A receita dele caiu, ele está sem o trabalho, a criança está em casa, ou seja, vai precisar de mais alimentos. E como essas crianças se distraíam, muitas vezes num 20 metros quadrados, 5, 6 crianças. Então a CUFA ela fez uma parceria, a gente distribuímos chips com ligações ilimitadas para todo o país e internet ilimitada. Então, uma casa com 5 pessoas, quando a gente dava um chip, esse celular, esse aparelho, ele virava um roteador e conseguia atender as 5, 6, 7 pessoas dentro daquele ambiente. E isso daí a gente fez em 3 milhões de pessoas em todo o país, ou seja, atingindo próximo de 15 milhões de pessoas. Então, ou seja, era uma ação importante, emergencial, urgente para aquele momento, e até alguns governos acabaram indo para esse lado também, fizeram doações de tablet, de celular, e a gente ficou muito feliz porque mostrou que essa ação era importante e ela se iniciou com a CUFA, ou seja, a CUFA pautando o governo de ações de políticas públicas para o território. E em paralelo a esse trabalho de assistência social, que foi o foco durante a pandemia, que era algo mais emergencial, vocês também, como você falava, vocês prezam muito essa questão da educação profissionalizante, tentar fomentar a economia. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessas parcerias que vocês têm para oferecer cursos. Tivemos aqui em Guarulhos, acho que com o Centro Paula Souza. Sim. Qual que é a importância de você ter esse tipo de investimento na favela também para conseguir transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo social? Sim, a favela ela é carente de possibilidade, carente de oportunidades. Ela não é carente de força de vontade, de disposição, até porque a favela ela é mestre em superar adversidades e dificuldades. O favelado ele já nasce cheio de dificuldades. Então, ou seja, não tem incentivo ao esporte, à cultura, a lazer, saneamento básico, então ele já está acostumado a superar essas barreiras. O que a gente faz? É levar as possibilidades e oportunidades para o território. Você vê que agora, há uma semana mais ou menos atrás, nós formamos 25 mulheres na parceria com o Centro Paula Souza, em curso de corte e costuras. Então, lá em parceria com a Ação São José, Capacitar e Futuro, do Hélito, da pastora Andréia, a gente colocou 20, aliás, eles já tinham 20 máquinas de costura, overlock, zigue-zague, fizemos a manutenção, né, nesses equipamentos, fizemos parceria com o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza mandou todo o material didático, todo o material de insumo e pagou os professores. Então, ou seja, aquelas 20 mulheres ali, ou seja, já consegue fazer algum tipo de serviço, que lá atrás a gente falava freelance, hoje alguém fala um corre, que na verdade a palavra é empreender. Então, ou seja, aquela mulher ela já consegue empreender. Ou seja, fazer uma costura para fora, uma barra, acertar todos esses tipos de trampo que tem relacionado à cultura. Então é isso, ou seja, dá a oportunidade de fazer um curso, de se capacitar, ou seja, ir rapidamente, com pouco investimento, conseguir fazer um corre e levar um dinheiro, ou seja, aumentar a receita que já é tão escassa dentro do território, né? Tá certo. Tita, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta conhecendo um pouquinho mais o trabalho da CUFA Guarulhos. Não saia daí.
Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o presidente da CUFA Guarulhos, o Tita. Tita, a gente estava falando um pouquinho desse trabalho mais estrutural dentro das favelas, e aqui em Guarulhos também foram feitas algumas edições do Ação Cidadania Itinerante. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto que oferece uma série de serviços, né? Sim, muito importante, né? Quando a gente fala dos serviços informais realizados pela favela, quando um trabalhador ou uma trabalhadora deixa de ir trabalhar para retirar um documento, agendar uma ida, poupa tempo, por exemplo, esse dinheiro vai fazer falta, porque ele não tem quem o abone, ele é o próprio chefe dele, ele é o próprio patrão. Então, o que a gente entendeu? Vamos levar esse tipo de serviço para dentro das quebradas, para dentro das favelas. Então, levamos em parceria com vários institutos, levamos o Poupa Tempo, levamos o PROCON, levamos a OAB, levamos agora até cultura, agregamos cultura e lazer também, através a ação se deu até no andamento da Taça das Favelas, então levamos capoeira, levamos a Ciranda do Saber, que é a entrega de livros, contação de história para criança, parceria com a ReHap, com a PB Kids da cidade, entregamos brinquedos, mais de 1.000 brinquedos a gente distribuímos para o território, ou seja, para as crianças, então, ou seja, uma ação muito bacana que se faz necessário, né? Então já estamos, acho que na 7ª edição, vamos para a 7ª edição, isso aí foi 6, vamos para a 7ª edição, e é muito bacana, tem muita receptividade. Então a gente, assim como a cidade era dividida em 4 partes na área da saúde, a gente também dividiu em 4 partes, de forma da gente atender toda a cidade, todos esses territórios. Você estava comentando também um outro projeto muito legal que tem na CUFA agora, que é o Favela Log. Explica pra gente esse projeto que chegou um pouco mais recente, aqui então, no Alto Tietê, né? A Favela Log, ela inicia em São Paulo. Na verdade, esse é um projeto que ele iniciou lá no Rio de Janeiro, com o projeto Recomeço, numa parceria com a Natura, onde a Natura ela tinha um problema, acontecia muito furto, muito roubo da mercadoria da Natura no Rio de Janeiro, pela geografia, etc. Então a CUFA ela criou o projeto Recomeço, ela pegou ex-apenados, pessoas que são regressas do sistema penitenciário, comprou uma moto, equipava essa moto e esses ex-regressos faziam essa entrega. Logo, o percentual de furto e de roubo diminuiu. Essa pessoa que geralmente o mercado não dá oportunidade, tem oportunidade de levar 4, 5, 6 mil reais para a casa dela, ou seja, ressocializa, então muito bacana, ou seja, a gente atinge várias vertentes. Aí agora ele de uma forma mais, como o e-commerce ele aumentou muito, a prática de comprar via internet aumentou muito, qual que era o gargalo do e-commerce? Ou seja, a favela não tem CEP, como é que ela recebe o produto do comprado? Então, o problema, a gente fala que a favela é potência na carência, o problema não era a falta da grana, era a falta dela receber esse produto. Então, tinham 2 problemas, a favela que queria comprar, o e-commerce que queria vender, porém ele não conseguia entregar. Então, a CUFA montou o Favela Log, então são pessoas também, uma porcentagem é destinada a pessoas regressas do sistema carcerário, são pessoas que geralmente entram em becos, em favelas, conhece o território, faz chegar, não tem o percentual de roubo, furto para esse é 0, e a gente já estamos em 12 bases em São Paulo, uma delas é do Alto Tietê, para atender Poá, um pedacinho ali de Guarulhos ali no Pimentas, que é divisa com Itaquá, Suzano e Ferraz de Vasconcelos. Então a gente está à frente desse projeto, estamos há 2 meses que iniciou lá em Itaquaquecetuba, e é muito bacana, né? Porque ajuda o e-commerce que quer vender, que tinha esse gargalo e não conseguia chegar para o território. E o que é mais importante a gente ter essa parceria com a Amazon, a gente vai fazer entregas de e-commerce até nos Estados Unidos, em Nova York, no Brooklyn, perto ali da nossa sede global. O que é muito importante é um gigante desse entendendo que o território ele é potente mesmo, ou seja, saindo
da carência entrando para o território de potência, ou seja, a Amazon investindo em negócio de favela, para a favela, né? O que é muito importante. Agora, o projeto, acho que mais conhecido de vocês é a Taça das Favelas, que está no finalzinho, a gente está terminando já esse ano aqui em Guarulhos. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse projeto, como isso muda a realidade também, como o esporte muda a realidade das favelas aqui em Guarulhos. Acho que a gente está indo para a quarta edição, essa é a quarta? Terceira edição, essa é a terceira edição. Fala um pouquinho para a gente. A Taça das Favelas é muito importante. Ela chega em 2012, o Celso Ataíde. Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades, ou seja, a geografia do Rio de Janeiro ela é complexa e o poder paralelo que habita nesses territórios, eles são diversos. Então, ou seja, tem milícia, tem vários poderes paralelos e cada morro do Rio ele tem uma particularidade. Então, um morro que ele é dominado por milícia, o adolescente, o jovem de outro morro, ele não adentra nesse morro, porque ele não pode andar, tem as questões de código, andar de farol alto, um é de farol alto, outro de farol baixo, outro é de farol apagado, e eles não se falavam, ou seja, não tinha a integração entre os morros, entre esses jovens. Então o Celso falou, eu vou criar uma Taça das Favelas e vou fazer essa integração social através do esporte. Então ele fez a Taça das Favelas, e todo mundo aderiu. Então foi um marco, porque aqueles jovens, aqueles adolescentes, eles começaram a conhecer outras pessoas de outros territórios. Ou seja, aí foi muito bacana. Sem contar a visibilidade e a possibilidade que a Taça das Favelas trouxe. No início não era esse o objetivo, era esse o objetivo de integração social. Mas ela virou uma visibilidade, porque o Patrick de Paula é a maior revelação da Taça das Favelas, então, ou seja, se eu não me engano, é bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, é campeão das Américas pelo Palmeiras, hoje ele se encontra no Botafogo, então, ou seja, ali o mercado empresarial também do futebol viu um celeiro de craques que sempre foi o futebol brasileiro, mas que meio que vai com muita ação de empresários envolvendo o mercado do futebol, o pretinho, magrinho, talentoso da favela, ele sempre vai ficando mais de lado, ou seja, vai sendo preterido. O preferido do mercado é o quê? É o alto, é o forte, que geralmente não é desse território. Então, ou seja, apareceu muitas possibilidades. Aqui em Guarulhos, nós na terceira edição que está acontecendo, a gente fez agora uma campanha colocando todos os atletas que foram revelados, que estão em algum time, deu mais de 17. Jogadores e jogadoras também, né? Jogadores e jogadores. Nós temos a menina do São Rafael, que está, a Moara, está lá no Distrito Federal. Nós temos também, eu esqueci o nome dela, mas ela voltou a jogar agora, mas ela ficou 3 meses no Fluminense, fazendo teste, através de imagens da Taça das Favelas Guarulhos. Um olheiro do Fluminense chamou ela para teste, ficou lá 3 meses, entendeu? Então, assim, é levar a possibilidade e oportunidade. Ontem um menino do Kaique, da favela do São João, me mandou um vídeo, ele estava embarcando para Albânia. Nossa. Embarcando para Albânia, porque ele fez um material dele de trabalho com os jogos da Taça das Favelas, né? Um abraço para o Igor, da Vem TV, que é um parceiro e faz os jogos, né? Faz a gravação e a transmissão dos jogos, e essas imagens possibilitou esse menino estar indo para Albânia. Então, ou seja, a narrativa ela é verdadeira, ela é potente e os resultados estão aí, né? Estão aí. E também tem uma Taça das Favelas que é nacional, né? Que vai por estados, monta uma seleção em cada estado. Sim, os campeões aqui vão jogar em São Paulo. Aí a taça em São Paulo ela é transmitida pela TV Globo, né? Para todo o estado. Aí os campeões dos estados se juntam. O ano passado acho que foi 20 estados
que mandou o seu representante, e faz a Taça das Favelas Nacional, aí com transmissão ao vivo para todo o país, em horário nobre e com números de Ibope relevantes. E esse ano uma curiosidade também que a Rebeca Andrade, a ginasta Rebeca Andrade, ela é madrinha da Taça das Favelas, daqui de Guarulhos. Ela que é daqui da cidade, né? E parece que a família dela também é envolvida, assim, como voluntária na CUFA. Sim, então, a Rebeca nos emociona, né? Porque é uma menina mulher, né? Preta, de favela, num esporte muitas vezes elitizado, né? Superou muitas barreiras, ou seja, levou para uma final em Tóquio o baile de favela, ou seja, tirando todo aquele estigma do território, ou seja, valorizando, numa história rica, tremenda. E a gente estava num evento do Sesc Guarulhos, que também é um parceiro da CUFA. A gente realiza os congressos técnicos lá, o pessoal ajuda a gente, muito importante, nossos agradecimentos. E ela estava falando e ali eu sonhei, falei, pô, a Rebeca podia ser a nossa madrinha, né? Então as tias dela são todas voluntárias da CUFA lá, da Seringueira, Dona Sônia, Dona Selma, a Aline, prima dela também é voluntária. A Aline é a nossa companheira, a nossa parceira nesse sonho de trazer a Rebeca. A gente também sabia da imensa dificuldade em trazer a Rebeca como madrinha, um ano olímpico, ou seja, uma agenda insana dela, e também para não atrapalhar, a gente falou com o staff dela, falou com a família aceitou, levou para o staff e, na verdade, a gente tentou o ano passado. Não foi possível, daí esse ano a gente viu muita dificuldade, mas graças a Deus a Aline, a Dona Rosa, que é a mãe dela, ou seja, conseguiu e ela está brilhantando a nossa taça. A gente deseja a maior sorte do mundo para ela. Colocamos na cidade, onde a gente teve possibilidade de colocar, de fazer essa ação, colocando ela, mostrando o orgulho que a gente sente em ter ela como madrinha, e está muito bacana. Aí deu bastante visibilidade para a gente. Tito, nosso programa já está acabando, passou rápido. A gente sabe que a CUFA também atuou junto às enchentes no Rio Grande do Sul, arrecadando alimentos, até em parceria aqui com a Câmara. Eu queria que você falasse nesses minutinhos finais, o que vocês têm de projetos futuros, tem alguma novidade que deve surgir por aí? Não sei se vocês estão montando uma sede aqui, vocês já têm uma sede aqui em Guarulhos, o que você tem de expectativa aí? Sim, nós estamos agora também, inclusive hoje iniciou o G20 Social. Então a CUFA fará parte da cúpula do G20, onde a gente vamos levar as pautas das favelas, das comunidades quilombolas, dos povos originários, dos indígenas, dos ribeirinhos, porque afinal o G20, as soluções que buscam no G20 a maior parte dela para atender geralmente essas pessoas, esses territórios. E a gente estamos fazendo em todos os 42 países que a CUFA está presente a Conferência Internacional das Favelas. Vamos fazer em mais de 3.000 favelas do Brasil e vamos fazer um documento, ou seja, redigir um documento, e esse documento ele vai ser entregue no G20, né? Porque nada mais justo se as soluções debatidas no G20 é para essa pessoa, para esse território, que esse território faça parte da discussão. Ou seja, a gente precisa pautar, assim como o executivo e o legislativo, as soluções para esse território, porque quem está no território é que sabe as dificuldades e também tem muitas vezes a solução, mas porém não são ouvidas, né? Então nós estamos nesse projeto aí muito bacana. A CUFA está pleiteando um local, né, junto ao executivo, né, para a gente estar montando a nossa sede, entendeu? Um espaço que tenha possibilidade de atividades culturais, de lazer, um campo para realizar a Taça das Favelas, e esperamos que a gente tenha êxito nessa empreitada aí, e o pessoal nos atenda para a gente, ou seja, fomentar mais ainda o que a gente está fazendo na cidade e em todo o país. Na verdade, a gente somos um replicador daquilo que acontece no país, né? Falando do Rio Grande do Sul, mais uma vez a gente teve que tomar
à frente, fomos nos procurados. Muitas vezes, quando acontece uma situação que vai ser cada dia, infelizmente, mais recorrente, com as mudanças climáticas, cada vez mais vamos ter, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu em São Sebastião, e muitas das vezes o celular da CUFA ele toca antes do que o da Defesa Civil, né? É incrível como a gente pegou uma expertise e muito rápido a gente está no território, ou seja, amenizando esses impactos. Nunca querendo fazer o papel do Estado nem o papel do governo, que não é essa a intenção, mas auxiliar o setor privado, auxiliar o executivo de forma de amenizar, né? Mas essas discussões também a gente precisa levar, apesar que a gente tem as conferências do meio ambiente mundial, mas a gente também acredita que no G20 também é uma questão de levar, porque as mudanças climáticas ela afeta diretamente esse território por causa da economia, né, frágil desse território. Tá certo, Tita, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na TV Câmara. Uhum. Bom, obrigado. Bom, então esse foi o ponto de vista de hoje. A gente conversou um pouquinho sobre esse trabalho realizado pela CUFA Guarulhos, pela CUFA do Brasil todo, mas também especificamente sobre a CUFA Guarulhos, com o Tita, presidente da CUFA. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo ponto de vista.